Deus Pai Todo-Poderoso, queremos te agradecer, ó Senhor Deus, pela Tua Palavra, pelo que ela representa para nós, ó Senhor. É a revelação, Senhor, dos atos e das obras do Senhor. Ali em Apocalipse, quando eles cantam aquele cântico de Moisés, e em outras situações também, onde os anjos e os seres celestiais, ó Pai, honram e glorificam o Senhor pelos seus atos de justiça, por aquilo que o Senhor estava fazendo e faz nesse mundo, redundando assim, Pai, para a glória do Teu nome. Queremos te pedir, Senhor Deus, que a Tua palavra ela possa habitar no nosso coração. Queremos clamar ao Senhor, ó Pai, que essa palavra mude, Senhor Deus, as nossas vidas. Que ela possa penetrar profundamente o nosso coração e que o Teu Espírito Santo a utilize para fazer uma grande obra em cada um aqui, Senhor Deus, transformando-nos, ó Pai, a imagem do nosso Senhor e do nosso Criador. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e que cada dia mais, ao escutarmos a Sua palavra, Pai, possamos, ó Senhor Deus, aos poucos sermos transformados à imagem de Cristo. É o que nós pedimos. É aquilo que nós mais necessitamos nesse mundo. Em nome de Jesus. Amém. Vamos abrir, queridos, a palavra de Deus, o livro de Provérbios, seu capítulo 6. Provérbios, capítulo 6. Agora nos versos de 12 a 15. Provérbios, capítulo 6, versos de 12 a 15. Diz assim a palavra do Senhor: O homem de Belial, o homem vil, é o que anda com a perversidade da boca, acena com os olhos, arranha com os pés e faz sinal com os dedos. O seu coração é a perversidade. Todo o tempo maquina o mal, anda semeando contendas, pelo que a sua destruição virá repentinamente. Subitamente será quebrantado, sem que haja cura. Vou continuar a leitura porque isso faz parte de um único verso, que é dividido em duas estrofes. E a segunda estrofe é de um poema, que é dividido em duas estrofes. 6 coisas o Senhor aborrece, a 7ª sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia contenda entre irmãos. Nós estamos aqui no capítulo 6 falando desses tipos inferiores de homens, né? Aquele homem que é fiador, e aqui seria, no caso abordado, é o fiador ingênuo, né? E aí nós teríamos também, como citamos, né? Aquelas pessoas que querem enriquecer, se tornando fiadores de determinadas pessoas, ou seja, aquelas pessoas que querem enriquecer emprestando dinheiro a juros, né? Que necessariamente não é o caso aqui. O caso aqui é de um homem insensato que se mete numa empreitada como essa, sem condições de arcar com esse compromisso. E aí depois nós temos um segundo estágio, que é o homem preguiçoso. E tanto o fiador insensato como o homem preguiçoso, eles estão numa classe em que ainda podem se voltar da sua insensatez para o Senhor. E é essa maneira como Salomão trata aqui esses dois tipos de homens. Mas esse terceiro, o homem de Belial, parece que a situação em que ele se encontra, ou a forma como ele é caracterizado, parece que para esse homem não há esperança. E aí a gente percebe que o assunto passa nessa sequência do preguiçoso indolente para o homem vil, para o homem ímpio. Bruce Waltke, que esse é um comentário que eu sigo do Velho Testamento aqui em Provérbios, ele vai
classificar esse homem como um revolucionário nefando, um homem perverso. E aí nós temos nisso um homem de má índole. E provavelmente ele chama esse homem de encrenqueiro. Provavelmente a sua interpretação com relação a chamá-lo, o homem de Belial, como um encrenqueiro, um homem que causa confusão, provavelmente é porque ele mesmo causa, aqui nós estamos vendo no texto, que ele causa conflito e semeia contendas, como nós vemos lá no verso 19 e no verso 14. Mas nós vamos perceber que no livro de Provérbios e na Escritura como um todo, o homem de Belial equivale ao homem ímpio. Por quê? E aí nós vamos, de uma forma bem rápida, traçar inicialmente o perfil desse homem. Provérbios capítulo 16, verso 27. Diz que o homem de Belial é aquele que cava o mal. Quando diz assim, o homem depravado, aí tradução de depravado, no original é Belial, ou seja, o homem de Belial cava o mal, e nos seus lábios há como fogo ardente. Esse homem de Belial, também na Escritura, ele é caracterizado como um conselheiro vil, mau, iníquo e desprezível. Em Naum, capítulo 1, verso 11, a palavra de Deus diz assim: de ti, Nínive, saiu um que maquina o mal contra o Senhor, um conselheiro vil. Essa palavra vil aí é Belial. E voltando para Provérbios agora 19, verso 28. O homem de Belial é aquele homem que zomba, escarnece da justiça. E a palavra de Deus diz assim: a testemunha de Belial escarnece da justiça, e a boca dos perversos devora a iniquidade. Esse conceito de Belial, ele, pelas suas, e a gente vai ver isso, pelas suas características, ele tornou-se um substantivo para se referir ao próprio demônio, ao próprio príncipe do mal. Então, quando a Escritura diz que ele é um homem de Belial, ou filho de Belial, a Escritura está dizendo que ele é um filho do diabo. E é interessante porque nós vamos perceber aqui, no capítulo 6, dos versos 12 a 15, a Escritura traçando 7 comportamentos repreensíveis que podem ser achados naqueles que são agitadores e provocadores, ou seja, nos homens de Belial. Quando ele diz assim: anda com a perversidade na boca, está sendo caracterizado o homem de Belial aí. Acena com os olhos, arranha com os pés, faz sinais com os dedos, perverso de coração, maquina o mal e semeia contendas. É interessante que esses comportamentos, eles são intensificados ao final do poema, na sua segunda estrofe, por uma lista de 7 coisas que o Senhor abomina a respeito dessas pessoas: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente. E aí nós vamos perceber que essas 2 estrofes, elas estão em conjunto, como se fosse uma única estrofe, porque elas falam do mesmo tema, está falando da mesma pessoa. Por causa dessa unidade temática, nós temos aqui 2 estrofes, mas nós poderíamos dizer que é uma estrofe só, porque a temática é a mesma, o tema é a mesma. E apesar de não ser citado o homem de Belial nessa segunda estrofe desse poema, a lista das partes do corpo doente, que nós vamos ver aqui, os olhos, os pés, os dedos, bem como as intrigas antissociais que nós vemos na segunda parte, se encaixam como uma luva a caracterização desse homem de Belial. E essa será uma descrição de pessoas que merecem
o título, segundo esse comentarista, e eu creio também, de encrenqueiras, cujo comportamento o Senhor detesta. Percebam a ligação que há entre essas duas estrofes. No verso 12, a segunda parte, diz assim: é o que anda com a perversidade da boca. Verso 17: olhos altivos, língua mentirosa. Verso 13: acena com os olhos, arranha com os pés e faz sinais com os dedos. Olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente. Verso 13: arranha com os pés. Verso 18: pés que se apressam a correr para o mal. Verso 14: no seu coração a perversidade. Verso 18: coração que trama projetos iníquos. Percebam que todos esses versos aqui, toda essa estrutura problemática representa o comportamento do homem de Belial. No verso 16, o primeiro verso dessa listagem, nós identificamos aí, implicitamente, apesar de estar explícito aqui, o Senhor. 6 coisas o Senhor aborrece. Mas o Senhor como o quê? Como agente do castigo predito no verso anterior. Pelo que a sua destruição virá repentinamente, subitamente que será quebrantado, sem que haja cura. E nós vamos perceber que a ideia aqui do verso 15 é o Senhor como agente desse juízo. Deus trazendo juízo sobre esse homem de Belial. E aí no verso 16, implicitamente, apesar de ser citado, o Senhor sendo citado aqui, implicitamente a ideia é de que quem traz esse juízo é o Senhor. Esse juízo vem da mão de Deus, vem da parte de Deus. Mas nós vamos perceber também nessa listagem que o homem de Belial apresenta características que são atribuídas a outros tipos de homem na Escritura, outros tipos de homens maus. Abram Provérbios capítulo 16, verso de 27 a 30. Olha o que a palavra de Deus vai dizer. O homem depravado cava o mal. Depravado aí é Belial, que no original é Belial, foi traduzido por depravado. O homem depravado cava o mal, e nos seus lábios dá como fogo ardente. Olha como esse homem de Belial está sendo caracterizado aqui. O homem perverso espalha as contendas. A outra descrição: e o difamador separa os maiores amigos. O homem violento alicia o seu companheiro e guia por um caminho que não é bom. Quem fecha os olhos imagina o mal, quando morde os lábios o executa. Nós estamos vendo aqui a caracterização do homem de Belial, que está sendo apresentada aqui no verso 12, que maquina o mal, a perversidade da boca, é aquele que separa os maiores amigos, semeia contenda entre irmãos. É dessa forma que o homem de Belial, ele é caracterizado. Percebam a semelhança aí, por exemplo, no verso 27, que diz que o homem depravado cava o mal e nos seus lábios há como que fogo ardente. Verso 14, no seu coração a perversidade, todo o tempo maquina o mal, anda semeando contendas. Verso 12, é o que anda com a perversidade da boca. No capítulo 16 de Provérbios, lá no verso 28, ele é caracterizado como uma pessoa perversa que desencadeia conflitos. É o que acontece no verso 14. Anda semeando contendas. Lá no verso 28, ele também é caracterizado como um difamador, um caluniador que separa os amigos. Verso 19 aqui no capítulo 6, testemunha falsa que profere mentiras, o que semeia contenda entre irmãos. E aí também no verso 29, lá do capítulo 16, é uma pessoa violenta que usa gestos sedutores como um piscar de olhos. Verso 13, acena com os olhos, arranha com os pés e faz sinais com os dedos. Comparando esses dois textos, comparando Provérbios 16 com Provérbios 6, 12 a 15, nós podemos concluir que um homem de Belial
é o termo, Belial seria um termo que engloba perverso, difamador, o caluniador e violento. E essas descrições que nós estamos vendo aqui são vívidas do homem de Belial e tem o propósito de formar os jovens de Israel, de modo que eles olhem para essas coisas, percebam essa realidade e se afastem de homens que sejam assim, para que eles possam se tornar membros construtivos da comunidade de Israel, pessoas que possam contribuir com essa comunidade, com uma igreja, e também o propósito de adverti-los nesse sentido é para que eles fujam do julgamento divino que vem para os homens que praticam essas coisas. O objetivo de Salomão ao escrever isso era que os seus leitores, seus discípulos, seus filhos se mantivessem afastados dessas pessoas tumultuadoras, encrenqueiras, evitando um envolvimento, mesmo que seja superficial, com esse tipo de pessoa. Bruce Waltke, fazendo um comentário a respeito desses versos, ele comenta o seguinte, dando uma visão global a respeito disso. Ele diz assim, que o indivíduo dá os primeiros passos no caminho para se tornar um encrenqueiro e se tornar, ou seja, e se encontrar debaixo da ira de Deus, primeiramente ao tentar ganhar dinheiro fácil, sendo fiador, e depois evitando trabalho. E por que isso? Porque dessa forma ele terá que passar por cima de muitas coisas que são lícitas para conseguir os seus objetivos. Parece que é uma sequência, é uma advertência, né? Para que o homem não siga esse caminho. O caminho do engano, o caminho da avareza, que leva a total impiedade. Dos versos 12 ao verso 15, nós estamos vendo aqui essas marcas desse homem de Belial. E o verso 12 identifica o assunto. O poema fala do homem de Belial e ele é qualificado como homem vil. O que significa isso? Alguém malévolo, alguém de má índole, alguém mau. Mas ele também classifica, ele caracteriza esse homem como aquele que tem uma mente diabólica e um comportamento pernicioso, anda com a perversidade da boca. Verso 14, no seu coração a perversidade todo o tempo maquina o mal, e por causa disso ele é merecedor do castigo repentino de Deus. Lá em Efésios capítulo 5 nós lemos: ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus. Aqui nós estamos vendo a palavra de Deus dizendo que a ira dele vem sobre esses homens por causa dos seus comportamentos. Até uma das palavras, eu não sei se eu acho que é perverso no original, ou pecador, quando nós temos ali no Salmo 1, né? E essas características, nós vamos ver que, eu não sei se é um perverso ou um pecador, agora não tenho isso preciso na mente, mas uma dessas duas designações, a sua palavra, o seu sentido é aquele que merece a ira de Deus por causa dos seus atos. O homem de Belial é esse. É o homem que recebe o castigo repentino de Deus e irremediável por causa das suas ações. Essa é a descrição que nós temos do homem de Belial aqui. E nós vamos perceber que essa descrição aqui vai ampliar
a descrição do homem perverso, que nós temos lá em Provérbios, capítulo 2, versos de 12 a 15, que diz assim: porque como os homens perversos, o homem de Belial é mau, é torto em suas palavras e seus pensamentos, ele é um homem perverso. Provérbios capítulo 2, verso de 12 a 15. Para te livrar do caminho do mal e do homem que diz coisas perversas, os que deixam as veredas da retidão para andarem pelos caminhos das trevas, que se alegram de fazer o mal, folgam com as perversidades dos maus, seguem veredas tortuosas e se desviam dos seus caminhos. Essa descrição que nós temos aqui de Provérbios, capítulo 6, verso 12. E intensifica o que nós temos lá em Provérbios, capítulo 2, que é a caracterização do homem perverso. E essas descrições apresentadas aqui, elas vão identificar os critérios pelos quais ele procede para avançar o seu alvo e subverter a ordem divina, andando com a perversidade na boca, acenando com os olhos, arranhando com os pés. Há aqui uma ideia de um planejamento para se levar a uma conclusão, ou seja, para levar alguém à destruição. Aí o verso 12 começa assim: o homem de Belial, o homem vil, é o que anda com a perversidade da boca, acena com os olhos, arranca com os pés e faz sinais com os dedos. Nós vamos perceber que no livro de Provérbios ele define as pessoas de uma forma conceitual, tipos de pessoas de forma conceitual, ou por meio de um nome, ou por meio de uma declaração que vai equivaler a um nome, como nós temos, por exemplo, Provérbios 16, 21, que diz assim: o sábio de coração é chamado prudente, e a doçura no falar aumenta o saber. Então ele classifica aqui esse tipo de pessoa, ou seja, o sábio como prudente. Olha o Provérbios 21, 24. Ele vai dizer assim: quanto ao soberbo e presumido, o zombador é o seu nome, procede com indignação e arrogância. Ou seja, o soberbo ele classifica como zombador. E aqui nesse verso, o homem de Belial está sendo classificado, está sendo equiparado a uma pessoa malévola, a uma pessoa vil. E em outras passagens, ele é comparado ao perverso e prevaricador. Belial é uma palavra que indica que alguém é implacavelmente perverso e que instiga contendas contra tudo o que é bom. Eu já me deparei com pessoas assim. Não lembro. Por que eu estou dizendo que eu já me deparei e não lembro? Porque você sempre se depara com pessoas assim. Ainda mais no mundo, você se depara com pessoas assim. Mas esses tipos de pessoas existem dentro da igreja também, infelizmente. Esse termo, segundo Bruce Waltke, eu concordo com ele. Eu não chamaria de encrenqueiro, mas eu chamaria, é lógico que ele vai causar confusão, mas eu classificaria como um homem vil, como o próprio texto diz. Mas esse termo é usado para encrenqueiros de todos os tipos, Belial, e revolucionários que se opõem a Deus e ao seu povo nas Escrituras. É ver isso? Abram aí Deuteronômio capítulo 13, verso 13. O homem de Belial é aquele homem de confusão. Ele diz assim: eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, e não se importavam com o Senhor. Desculpa, isso é 1 Samuel 2,12. Deuteronômio 13, desculpa. Que homens malignos saíram do meio de ti,
e incitaram os moradores de sua cidade, dizendo: vamos e sirvamos a outros deuses que não conheceste. Ou seja, esses homens de Belial, eles são os homens revolucionários. Revolucionários de que sentido? Da ordem estabelecida por Deus. Eles se opõem a Deus e se opõem ao povo de Deus, como os filhos de Eli. E aí 1 Samuel capítulo 2, verso 12. Eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, e não se importavam com o Senhor. Mas esse termo, Belial, ele é usado também para aqueles que se opõem à autoridade imposta por Deus. Ou seja, na Escritura nós vamos ver aos reis que foram ungidos pelo Senhor e colocados ali, conforme a sua vontade. Abram 1 Samuel, capítulo 10, verso 27. 1 Samuel, capítulo 10. Mas os filhos de Belial disseram: como poderá este homem salvar-nos? E o desprezaram e não lhe trouxeram presentes. Porém Saul se fez de surdo. Esses homens, eles se levantaram contra aquilo que Deus estabeleceu. Abram 2 Samuel capítulo 20, verso 1. 2 Samuel capítulo 20, verso 1. Olha o que a palavra de Deus vai dizer. Então, se achou ali por acaso um homem de Belial, cujo nome era Seba, filho de Bicre, homem de Benjamim, o qual tocou a trombeta e disse: não fazemos parte de Davi, nem temos herança no filho de Jessé, cada um para suas tendas, ó Israel. Ou seja, o homem Belial na Escritura, ele é caracterizado como um homem encrenqueiro, como um homem revolucionário. Revolucionário contra quê? Contra a ordem estabelecida por Deus, contra o povo de Deus. Mas também é aquele que se opõe à autoridade de Deus estabelecida por ele, naqueles que ele colocou para investirem essa autoridade segundo o seu propósito. Toda autoridade é estabelecida por Deus, como diz Romanos capítulo 13. Os homens de Belial, eles se levantam contra essas autoridades que foram estabelecidas pelo Senhor. Mas também esse nome se refere aos homens que se colocam contra a justiça. Abram aí 1 Reis capítulo 21, verso 10. Verso 10 e verso 13. Fazei sentar defronte dele 2 homens malignos que testemunham contra ele, dizendo: blasfemaste contra Deus e contra o rei. Depois levai-o para fora e apedrejai-o para que morra. Verso 13. Então vieram 2 homens malignos, sentaram-se defronte dele e testemunharam contra ele, contra Nabote, perante o povo, dizendo: Nabote blasfemou contra Deus e contra o rei. E o levaram para fora da cidade e o apedrejaram e morreu. Vocês conhecem a história de Nabote, né? Jezabel, Acabe e Nabote. Nós vamos falar mais adiante sobre ela também. Ela, na sua atividade, no seu comportamento, ela representava um homem de Belial, uma filha do diabo, pelo seu comportamento, pela sua atitude. E aqui, por mais que o texto não se refira diretamente a ela, mas esteja se referindo àqueles aos quais ela contratou para mentir, para se colocar contra a justiça, para que o homem fosse morto por causa de um testemunho mentiroso, para que eles lucrassem. Acho que não foi nem lucro, acho que foi mais desejo de pecado, porque Acabe queria uma vinha que estava ali próxima à sua propriedade, mas que não lhe pertencia. O homem de Belial é que ele se coloca contra a justiça.
Abram Provérbios capítulo 19, verso 28. Nós já lemos esse texto. A testemunha de Belial escarnece da justiça, e a boca dos homens perversos devora a iniquidade. Mas é interessante porque a Escritura, ela não para aí para caracterizar esses homens de Belial. Tá? A Escritura vai dizer que os homens de Belial também são contrários à solidariedade. Abram Deuteronômios capítulo 15, verso 9. Deuteronômios capítulo 15, verso 9. Olha o que a Escritura diz: guarda-te, não haja pensamento vil. Essa palavra vil aí é Belial. No teu coração, nem digas, está próximo o 7º ano, o ano da remissão, de sorte que os teus olhos sejam malignos para com teu irmão pobre, e não lhes dê nada, e ele clame contra ti ao Senhor, e haja pecado em ti. O homem de Belial é contrário à solidariedade. Vocês conhecem a história aqui do ano de jubileu, que nessa época os escravos eram libertos, as terras voltavam para os seus donos, e quando os escravos eram libertos, os seus senhores tinham a responsabilidade de não despedi-los de mão vazia, mas de dar como se fosse um salário para que eles pudessem sobreviver por um determinado tempo. Abram 1 Samuel, capítulo 30, verso 22. 1 Samuel, capítulo 30, verso 22. Eu não sei se vocês conhecem essa história, mas essa história é uma história muito interessante, né? Que desse momento em diante, as pessoas que ficavam, que não iam para a batalha, mas que ficavam dando suporte, guardando os seus mantimentos, as provisões daquelas pessoas, eles também recebiam dos despojos da guerra. Diz assim: então todos os maus e filhos de Belial, dentre os homens que tinham ido com Davi, responderam e disseram: visto que não foram conosco, não lhes daremos o despojo que salvamos. Cada um, porém, leve sua mulher e seus filhos e vá embora. Eu não sei se vocês estão lembrados dessa história. Davi, ele sai numa empreitada de guerras para auxiliar os filisteus, e eles são rejeitados, eles voltam. Nesse retorno, a cidade onde eles estavam é saqueada e é levado tudo com eles. E aí eles com seus homens voltam e veem a cidade destruída. Os homens choram, começam a murmurar e tal, aquela coisa toda. E aí Davi se prepara: não, vamos atrás deles. Só que eles já tinham vindo de uma batalha, de uma guerra, e alguns do meio deles, os guerreiros, estavam cansados e não conseguiram acompanhar. E aí Davi diz: olha, vocês ficam aqui e vocês guardem as nossas provisões. Eles vão lá, recuperam e trazem de volta tudo aquilo que foi roubado: suas mulheres, seus filhos, seus bens e os despojos, ou seja, os lucros do combate. E aí o que se fazia? Se dividia entre os homens o lucro daquele despojo. E esses homens não foram solidários aos seus irmãos, porque eles não foram na batalha com eles. E a Escritura, pelo próprio texto, pela própria atitude de Davi, demonstra claramente a reprovação de Deus com relação a essa atitude. Percebam como esses homens são classificados: homens maus, filhos de Belial, dentre os homens que tinham ido com Davi, responderam e disseram: visto que não foram conosco, não lhes daremos dos despojos que salvamos. Cada um, porém, leve sua mulher e seus filhos e se vai embora. O homem de Belial é caracterizado como aquele que não é solidário. Abram Deuteronômio capítulo 13, verso 13, foi o texto que nós lemos. O discurso provocador desse tipo de homem é citado em Deuteronômio, quando ele diz assim: vamos e sirvamos a outros deuses que não conhecestes. Eles estão provocando os homens
contra o Senhor. Eles estão provocando no meio do povo de Deus, o povo de Deus contra o seu Deus. E percebam que essa característica, ela está sendo descrita lá em Provérbios capítulo 16, verso 27. O homem depravado, o homem de Belial, cava o mal, e nos seus lábios há como que fogo ardente. O homem de Belial, ele é implacável, como Nabal. Vocês conhecem a história de Nabal, de Davi? Abram aí 1 Samuel, capítulo 25, verso 3. O homem de Belial é uma pessoa ingrata, mas é uma ingratidão desmedida. No verso 3 do capítulo 25 de 1 Samuel diz assim: Nabal era o nome deste homem, e Abigail de sua mulher. Esta era sensata e formosa, porém o homem era duro e maligno em todo o seu trato. Era ele da casa de Caleb. E dos versos 1 até o verso 11, nós vemos a ingratidão desmedida de Nabal. No verso 11, ele diz 10, disse assim: respondeu Nabal aos moços de Davi, que vieram pedir o que? Mantimentos. Davi, ele era um homem de guerra, e ele vivia fugindo de Saul. E juntamente com Davi se juntam outros homens que foram banidos, homens que foram marginalizados nas suas cidades, nos seus grupos, e se juntaram a Davi. E Davi, ele vivia em empreitadas, né? de ataques em ataques, de lutas em lutas, fugindo constantemente, né? de Saul, e por outro lado, constantemente também lutando contra os filisteus. Então, Davi e esse grupo eram pessoas errantes. E aí, o texto da Escritura vai mostrar que em determinadas situações eles estiveram juntos com os pastores de Nabal, e eles eram homens, eram tipo, vamos dizer assim, vou contextualizar, né? Bem mal contextualizado, mas é mais ou menos assim. Era como Israel via Davi: cangaceiros. Eram cangaceiros, contextualizando, na visão de Saul. Por quê? Porque eram homens renegados da sociedade. Davi era acusado de traição e fugia constantemente de Saul, que queria matá-lo. Então olha aqui no verso 10, ele assim: os homens de Davi vão procurar Nabal e pedir mantimento a ele. Respondeu Nabal aos moços de Davi e disse: quem é Davi e quem é o filho de Jessé? Muitos são hoje em dia os servos que fogem do seu senhor. Tomaria eu, pois, o meu pão e a minha água e a carne das minhas reses, que degolei para os meus tosqueadores, e daria a homens que eu não sei de onde são? Agora, se nós compararmos o capítulo 25, do verso 11, o verso 15 ao verso 17, o que acontece? Um servo de Nabal ouve a história, e conhecendo os homens que seguiam Davi, o próprio Davi, ele viu que a coisa ia ficar feia. Aí lá no verso 15 ele diz assim, verso 14: nesse meio tempo, um dentre os moços de Nabal o anunciou a Abigail, mulher desse, dizendo: Davi enviou no deserto mensageiros a saudar o nosso Senhor, porém esse disparatou com eles. Olha a descrição desse homem: aqueles homens, porém, nos têm sido muito bons, e nunca fomos agravados por eles, e de nenhuma coisa sentimos falta em todos os dias do nosso trato com eles, quando estávamos no campo. De muro em redor nos serviam, tanto de dia como de noite, todos os dias que estivemos com ele, apacentando as ovelhas. Agora, pois, considere e veja o que há de fazer, porque já o mal está de fato determinado contra o nosso Senhor e contra toda a sua casa. Ele é filho de Belial, e não há quem lhe possa falar. Nabal é considerado o filho de Belial. Por quê? Qual é a característica? Ingratidão desmedida. Ele é implacável. E ele é classificado como homem de Belial. E qual é a conclusão que nós chegamos para essa classificação?
Uma vez que a expressão Belial é usada por uma grande variedade de perversões, como nós vimos, ela passa a significar uma qualidade de caráter e não uma perversão específica. E na literatura judaica posterior e no Novo Testamento, esse ser humano diabólico se tornou uma designação explícita para o diabo, o comandante dos demônios. Abra 2 Coríntios capítulo 6, verso 15. Olha o que diz a palavra de Deus. Que harmonia entre Cristo e o maligno. Essa palavra maligno aí, no original é Belial. Belial se tornou um dos nomes de Satanás. Bruce Waltke, quando faz um comentário, comenta sobre Provérbios, ele conceitua homem de Belial como um agitador malévolo. Mas ele pega essa definição, essa conceituação de encrenqueiro, de provocador, na literatura externa da Bíblia. Porque na literatura externa da Escritura, ele é classificado como um encrenqueiro, como um provocador. E por mais que a Escritura não classifique ele dessa forma, nós estamos vendo por essas descrições que ele é sim um encrenqueiro, ele é um provocador, ele é um homem de confusão. Tá? É interessante porque isso se adequa, essa expressão, essa designação que Bruce Waltke dá, se adequam de forma assim perfeita ao homem de Belial. Pois ele, lá em Provérbios capítulo 16, versos 27 a 30, ele vai encabeçar a lista de indivíduos perigosos. Ele está lá, na cabeça. O homem depravado aí no original é Belial, cava um balde, e nos seus lábios há como fogo ardente. O homem perverso espalha contendas, difamador separa os maiores amigos. O homem violento alicia o seu companheiro e guia por um caminho que não é bom. Quem fecha os olhos imagina o mal, e quando morde os lábios, o executa. Qual é o propósito do autor sagrado aqui? O propósito do autor sagrado é censurar, é mostrar que essas características, é censurar o homem de Belial, mas é mostrar que essas características caracterizam o filho do diabo. O objetivo do autor aqui não é descrever uma pessoa necessariamente como portadora de todos esses comportamentos que estão censurados na Escritura. Mas o propósito dele é que um retrato de um homem como esse, o jovem de Israel, o crente, fugisse de tudo, de todo aquele que aparentasse essa descrição e que jamais fosse pego tendo qualquer desses traços distintivos de um homem de Belial, como nós vimos lá em Efésios capítulo 5, por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. É como se você estivesse dizendo para o seu filho: olha, você está vendo fulaninho ali? Você está vendo o Juninho ali? Isso. Se você fizer o que ele faz, você vai apanhar. Você vai entrar no couro. Tá? Porque eu não quero ver você fazendo isso. Esse tipo de comportamento é reprovável. Essa é a ideia aqui. Se nós, como crentes, formos pegos agindo da mesma forma que o homem vil age, a ira de Deus vai vir sobre nós. É lógico que, se somos filhos, é um juízo de alguém que ama. É um juízo reparador, mas é um juízo. É uma disciplina. Esse homem
é vil, malévolo, de índole perversa, malvado, infame, indigno. E é interessante que esse termo no original, a palavra vil no original é aven. Esse termo indica conceitos que envolvem condenação e julgamento. E nós estamos vendo isso aqui. Comportamento antissocial, contrário à vontade de Deus. Abuso de poder, engano e mentira, com a finalidade de magoar outros. A palavra vil no original, aven, significa iniquidade, maldade, perversão. Todos esses conceitos que foram esboçados aqui correspondem inteiramente à definição para Belial. Dos versos de 12 a 14, nós vamos ver detalhado os comportamentos deste homem. Quando ele diz assim no verso 13: acena com os olhos, arranca os pés, faz sinais com os dedos, no seu coração a perversidade, todo o tempo maquina o mal, anda semeando contra ele. Esse é o comportamento perverso do homem de Belial. E aí, para encerrar esse verso 12 aqui, nós vamos fechar aqui no verso 12, essa caracterização do homem de Belial. A palavra de Deus diz que anda com a perversidade da boca. Andar dá a ideia de comportamento na Escritura, de procedimento, alguém que age ou empreende alguma coisa. Tá? Então a Escritura está dizendo que ele é alguém que distorce a verdade. Por quê? Porque ele anda com a perversidade nos lábios. A origem dessa palavra na língua hebraica vai enfatizar a perversão e a natureza tortuosa do pecado. O sentido aqui é de alguém que é desonesto ao falar. Esse é um discurso, o seu discurso é um discurso fraudulento, distorcendo a verdade, sobre qual uma sociedade reta e sadia é construída. Esse é o seu comportamento, essa é a sua vida. O homem de Belial, o homem ímpio, o homem iníquo, aquele que não é solidário, aquele que é perverso, aquele que difama, ele anda com a boca assim. Esse é o seu comportamento. O que sai da sua boca é só aquilo que é fraudulento e desonesto, porque ele é um homem vil. Isso vai causar no final de todas as coisas aquilo que Deus mais detesta: o que semeia contenda entre irmãos. É isso que uma boca desonesta vai gerar. E eu queria terminar aqui essa nossa exposição no verso 12. Dizendo o seguinte: o verso 19 diz assim, o verso 6: o Senhor, 6 coisas o Senhor aborrece, e a sétima a sua alma abomina. O homem de Belial é um homem vil de tal forma que ele vai levar contenda entre irmãos. E isso o Senhor abomina. Eu me lembro dos meus tempos de pai com filho pequeno, né? Não só infante no sentido de ser pequenininho, né? Como do Pedro ali, e da Lara e do Marcos, mas também na idade da adolescência. E a coisa que eu nunca vi isso entre os meus filhos, só vi isso uma vez, e eu cortei com a disciplina, né? Mas uma coisa que me deixava irado e ao mesmo tempo com o coração partido era ver 2 irmãos brigando. Só
aconteceu isso uma vez. Minha esposa diz que falei, olha que você é muito brega na época, bregueira. Eu vi os dois brigando feio. Havia ódio nos olhos deles. E aí eu peguei os dois. Falei assim, olha, vocês são irmãos. Vocês têm o mesmo sangue. Vocês vieram do mesmo pai. Eu amo vocês da mesma forma. Eu não vou admitir isso. Vocês têm que se amar. Vocês devem ser amigos. Até o final. Vocês vão apanhar os dois. Lucas e Israel, abraça o seu irmão. Abraça os dois. Aí os dois abraçaram assim. E aí eu bati nos dois ali, abraçadinhos. Dava numa, dava no outro, e dava chorando os dois. Aí minha esposa, ai que bregueira. Mas o que eu quero mostrar foi a minha indignação em ver duas pessoas que eu amo, que foram geradas de mim. É lógico que eram crianças, né? Com ódio um do outro, brigando um com o outro. E aí eu entendo claramente o que o texto está dizendo aqui, que a alma do Senhor abomina aquele que semeia contenda entre irmãos. O Senhor abomina esses homens. E nós, como crentes, como diz Efésios lá, nós não podemos ser cúmplices dessas coisas. Porque por essas coisas vem a ira de Deus. A Escritura está nos mostrando que o Senhor é vingador daqueles que agem e que vivem dessa forma. Vamos orar. Senhor, queremos te agradecer, ó Pai, pela tua palavra. Queremos te pedir que o Senhor tenha misericórdia de nós, ó Pai. Que o Senhor esteja, Senhor Deus, agindo no nosso coração de tal forma que não só, ó Pai, não toquemos, ou seja, não tenhamos esse comportamento, mas também, Senhor, que estejamos longe de pessoas, Senhor Deus, que agem e vivem dessa forma. Senhor, tem misericórdia de nós, ó Pai. A tua palavra está chamando a nossa atenção. Porque o Senhor quer nos advertir, ó Pai, que por causa da nossa natureza pecaminosa, podemos ser assim, Senhor. Podemos ser desprezíveis e vis aos olhos do Senhor. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, porque quando o Senhor nos avisa na sua palavra, quando Ele fala a nós, é porque Ele quer que sejamos santos, ó Pai. E que cada dia venhamos a nos parecer com aquele que é bondoso, que é santo, que demonstra o seu amor para conosco. Fica conosco, Senhor Deus, no restante desse dia. E fala ao nosso coração. É o que nós pedimos.